Louvado seja Deus, né? Pelo fato dele não desistir de nós, é que estamos aqui nessa noite. Amém? E como é lindo o amor de Deus, né? Em nos insistir em nós, mesmo a gente sendo pecador, né? Ele insiste todos os dias e o amor dele nos atrai todos os dias. Isso aqui é maravilhoso. Amém? Então eu quero dar boa noite também para quem está assistindo virtualmente, que Deus possa abençoar a sua vida, que você sinta-se tocado pelo Espírito Santo de Deus e que você possa compartilhar a mensagem para outras pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. E também quero dar boa noite para pessoas que estão visitando a gente aqui hoje. Você sinta-se abraçado e amado pela igreja e também pelo Senhor. Tá? E, enfim, para toda a igreja também, que Deus possa abençoá-los. Tá? E eu quero falar de um tema bastante interessante, que todo mundo gosta, e, acima de tudo, que transforma a vida de todos aqueles que ouvem, que é o mais importante, né? Que é sobre a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E quem gostaria de ser segundo o coração de Deus? Todos nós gostaríamos de ser uma pessoa, um ser humano segundo o coração de Deus. Quão maravilhoso é ser uma pessoa segundo o coração do Deus vivo, né? Então, a gente vai estudar um pouco a história de Davi. A gente vai pegar uns pontos importantes da história dele que a gente pode aplicar em nossa vida. E a gente também vai aplicar coisas que Davi fez que a gente não pode fazer para não errar nos pontos que ele errou. Que é o mais importante, a gente aprender com os erros dos outros, não é mesmo? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, a partir do versículo 21. Atos 13, a partir do verso 21. Antes da gente começar a leitura, eu convido você a gente orar. Oremos. Soberano Deus e Pai, aqui abrimos a Tua palavra e queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê direção, discernimento, entendimento da Tua santa palavra. Que o Senhor venha nos encher a gente da Tua palavra. Que os nossos pensamentos, Pai, possam ser cheio, completo de Ti e daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 21 do capítulo 3 de Atos, fala o seguinte: Então eles pediram um rei a Deus e lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem aqui conhece a história de Davi? Quase todo mundo conhece a história de Davi, né? Enfim, Davi ele entrou para a história dele é evidente até hoje como um dos maiores reis de Israel, né? Então, a gente vai estudar um pouco sobre a história dele, por quê? Porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente lê um homem segundo o coração de Deus, a gente pode pensar que ele foi um homem perfeito, santo e sem pecado. Sim ou não? Só que não foi nada disso. E isso que é mais, incrível. Por quê, Júnior? Porque Deus ele levanta pessoas improváveis, pessoas que você fala assim, nossa, isso aqui não vai dar certo. Ele levanta e faz da forma dele, porque ele mostra que não é sobre mim, sobre você, é sobre o poder dele. Amém? Então ele levanta Davi, e Davi você vai abrir em Samuel, não precisa abrir, mas quando você vai ali em 1 Samuel capítulo 16, tem um desfecho da história de Davi. No 1 e 2 Samuel, tem ali no livro de Reis também, fala bastante, bem explicado da história de Davi. E eu vou dar alguns spoilers por cima da história dele. A gente sabe que na história de Davi no início, se você for abrir no capítulo 16, antes disso, Saul era rei de Israel, sim? Todo mundo sabe disso, né? Então Saul era o rei de Israel. E Saul, a mandado de Samuel, ele tinha que fazer uma missão, né? A mandado do Senhor, e Samuel falou para ele. Então, Samuel se atrasou um pouco, era para ele sacrificar todo o povo que, Deus tinha designado, e ele deixou uma pessoa e o rebanho. E aí, nisso, ele errou, porque Deus ele mandou extirpar todos. Ok? E o que aconteceu, então? Ele não fez o que Deus pediu. E agora, Davi não era rei ainda, Samuel foi lá por meio de Deus, e agora enviado na casa de Jessé, depois de todo o processo. E aí Saul dá uma desculpa, ele fala, não, você se atrasou e eu tive que sacrificar. E aí ele dá uma desculpa para Samuel, e não só para Samuel, mas para Deus,
querendo justificar o seu erro. Deus, ele perdoa os seus pecados, mas ele não vai muito com as suas desculpas. Porque para a gente alcançar o perdão e o favor de Deus, a gente tem que se arrepender. Sim ou não? Isso é um fato. E ele dá uma desculpa, ele poderia muito bem falar, eu errei, perdão. E a gente vai aprender um pouco por que eu estou falando isso. E ele deu uma desculpa. E agora ele perde o reino. E aí no capítulo 16, no versículo 1 em diante, lá fala que agora Samuel é mandado a levantar ou a ungir outro rei. E quem era esse rei? Davi. E ele é mandado à casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Jessé não tem só um filho ou dois, não tem só Davi. Tem outros filhos, Eliabe, enfim, vários outros filhos. E ele vai um por um. Aí tem aquele versículo conhecido que todo mundo conhece, né? Que é 1 Samuel 16, versículo 7. Não olhe para a aparência, porque Deus não vê como um homem vê. Né? O homem vê a aparência, a estatura. Porém o Senhor vê o quê? O coração. E ele fala isso. Então, acabando todo o processo de todos os filhos dele, ele falou, você não tem mais nenhum filho? Acabou todos os seus filhos? E aí Jessé fala assim, não, tem um no campo. Está lá apacentando o rebanho. E aí ele fala, manda chamar isso aí. Então Davi vem, jovem, né, adolescente, vamos dizer assim. E ele chega lá muito eufórico. E Deus agora fala, é esse, pode ungir. Um garoto. E sabe o que é engraçado da história de Davi? Quando Samuel vai ungir ele a rei, é que ele estava cuidando de quê? De quê? Ovelhas. E eu não vejo isso como coincidência. Nada é coincidência no reino de Deus. Assim como você está aqui, não é coincidência. Tem um porquê, um propósito e uma finalidade. Deus, ele tem alguma coisa contigo aqui. E usar você usar você para tocar outras vidas. Porque é através de você que Deus faz o trabalho acontecer. Você só precisa estar disposto. E a gente vai ver isso na história de Davi. Então agora ele unge Davi rei. E agora vai o desfecho da história. Chega um momento também, a gente vai dar uma resumida, porque é bem longa a história. Então a gente também conhece o episódio que ficou marcado na história de Davi como um homem que derrotou um gigante. A gente sabe disso. É isso que fez Davi conhecido por muita criança. Não é isso? É a história que a gente mais conta. Então, Davi ele foi conhecido como um homem que derrubou o gigante. Só que nesse desfecho da história do gigante tem algo importante que eu quero mostrar para vocês. Davi ele era uma pessoa que ele não acreditava nos seus próprios méritos. Ele falava assim, ó, quando o Golias estava afrontando o exército de Israel, ele olha para o povo e fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de quem? Do Deus vivo. Aí ele fala, pode ficar tranquilo, que eu vou enfrentar o gigante. E aí Saul fala, não, você é jovem. Então ele falou, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava no campo, cuidando das ovelhas, chegou um urso, um leão e eu matei os dois. Deus me deu o livramento, ou seja, ele sempre reconhecia o Senhor em todas as suas vitórias. Ele nunca falava assim, não, foi pela força do meu braço. Quando ele fala da história do leão e do urso, ele fala assim, pelo Senhor alcancei a vitória. Ele não vai ser diferente porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele sempre usa o nome de Deus, do Deus vivo, e ele reconhece todo o mérito do Senhor. E ele fala, eu vou derrotar o gigante. Pode sossegar o coração. E então, Davi ele derrota o gigante, só que nisso ele era rei, sim ou não? Ele era ungido rei. O trono ainda não pertencia a ele. Certo? Então passou bastante tempo. E agora Davi, pelo fato dele ter derrotado o gigante e alguns outros exércitos, eles vindo das batalhas, as mulheres começam a cantar uma música. E como é a música? Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares, e aí era mais ou menos assim a música. E isso causou o quê? Ira no coração do rei Saul, que começou a perseguir Davi. Sabe, tem algo interessante nessa parte, é que tem coisas que Deus vai fazer através de você que pessoas não irão entender. E elas vão começar a te perseguir. E lá em Mateus, no capítulo 6, fala, bem-aventurados os perseguidos. Ou fiquem felizes, Jesus dá o conselho, quando vocês forem perseguidos e odiados por causa do meu nome. Porque tem pessoas que não vão entender a unção que Deus colocou em você. E você não precisa justificar. Você está aqui para servir a quem? Ao Senhor, ao Deus vivo. E então Davi fez o quê? Ele começou a fugir, sim ou não? Ele não foi enfrentar o Saul. Pelo contrário, teve 2 episódios que Deus ele colocou Saul nas mãos de Davi. E Davi falou assim, quem seria eu para matar um ungido do Senhor? Olha que lindo.
Ele era um homem também que cumpria princípios. Infelizmente ele falhou em um dos princípios, a gente sabe disso, né? Que agora a gente vai entrar nesse desfecho da história, da parte ruim da história de Davi. Sabe por que eu estou falando ruim? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente errou ou falhou, sim ou não? Ou a gente falha todos os dias. Mas o importante, que vai tornar a gente segundo o coração de Deus, não é o fato da gente acreditar em nós mesmos, nos nossos próprios méritos, mas é reconhecer o Senhor. E reconhecer que a gente não é nada sem Ele. É isso que Davi fazia sempre que ele pecava, ou sempre que ele errava. Em todos os seus momentos, ele sempre reconhecia o Senhor como seu único Senhor e Salvador, e como seu Deus único e verdadeiro. E ali a gente vai ver que Saul morre. Estou resumindo bastante a história. E agora Davi, ele é o quê? Proclamado rei. Rei de Judá, aí depois rei de Israel, e ele reina bastante tempo. Só que tem um momento dali que a Bíblia fala desse jeito. Quando os reis saíam para guerrear, porém Davi ficou em casa. Ele ficou no palácio dessa vez. Ele, enquanto deveria estar guerreando, ele estava em casa. E aí foi um erro muito fatal. Ele estava no terraço, digamos assim, do palácio, e ele avistou quem? Batseba, enfim. A mulher que ele acabou adulterando. E ele cometeu um pecado fortíssimo. Mas sabe o que é interessante? Às vezes, não sei, você pode se perder no próprio ego. Davi, ele pecou, mas de início ele não reconheceu. Você vai ver que Deus, ele levanta quem? Ou ele envia quem a Davi? Natã. Não é isso? Ele não estava tendo consciência do erro que ele cometeu. E agora Deus fala para Natã: Natã, vai até Davi e fala assim, assim e assim. E agora Natã chega para Davi e começa a contar uma história. Porque Natã fala assim: eu vou a Davi, um homem sanguinário, um rei. Eu não vou àquele homem, não. E ele fala assim: vai lá. Aí ele vai e fala do jeito dele, aquilo que o Espírito Santo pediu para ele falar. Né? Então ele começa a falar: olha, tinha um homem pobre e um homem rico. Né? E aí ele dá uma historinha de uma ovelha lá, de uma rodeia. Aí ele fala assim: nossa, esse homem. Aí a Bíblia fala que Davi, ele fica irado, cheio de ira. E ele fala assim: esse homem tem que ser morto e tem que ser restituído. Aí Natã olha para ele assim e fala: esse homem é você. E ele fala: pequei contra o Senhor. E ele reconhece naquele momento, ele se quebranta. E se você for ler o perdão, o arrependimento de Davi, está no Salmo 51, se você quiser ler mais detalhadamente. Onde ele fala um versículo que fica conhecido por todos nós, que fala assim: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele fala tudo direitinho para o Senhor. E ele não dá desculpa. Ele não dá desculpa. Ele não põe desculpa na mulher. Ele não põe desculpa em nada. Ele reconhece o seu erro e fala assim: eu pequei. Somente contra ti eu pequei. E errei. Ou seja, ele reconhece o seu erro. E aí está um ponto. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E é isso que vai tornar a gente pessoas, ou cristãos, seres humanos, segundo o coração de Deus. Quando a gente é sincero para com Ele. A gente, quando vai falar com Deus, a gente quer dar bastante arrudeio, né? A gente quer arrodear bastante, a gente não vai direto ao ponto. Deus, ele ama uma coisa: intencionalidade. Ele quer que eu e você sejamos intencionais. Sempre. Sempre ele gosta. A Bíblia fala assim: Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Olha só. Eu acho lindo esse versículo. Se você se quebrantar, arrependido, a Bíblia fala assim: Deus, ele não resiste. Ele não consegue resistir. Mais ou menos assim. Ele olha tanto com um olhar de misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso e compassivo. E ele vai lá e perdoa seus pecados. Era isso que tornava Davi segundo o coração de Deus. E eu quero te mostrar isso, por quê? Porque nós somos assim. Davi, ele teve um chamamento, certo? Deus nos chamou e estamos aqui. E quantas vezes a gente não falhou? Como eu falei no início. Mas o importante é nunca desistir. Tem uma frase que eu também gosto bastante, que fala assim: Deus até vencer o pecado. Faz sentido essa frase para você, sim ou não? Não abandone a Deus, porque quando a gente peca, qual é a vontade que a gente tem? De desistir, sim ou não? Mas esse não é o segredo do sucesso na vida cristã. O segredo é se arrepender, se quebrantar e falar: Senhor, pequei contra o teu nome. E me perdoa, por favor. Em nome de Jesus. Porque a gente reconhecendo quão pequeno nós somos, o Senhor vai nos perdoar. Tem até alguns pontos que eu vou passar no final, que eu aprendi com a história de Davi, que a gente precisa aprender nessa noite. Então a gente vai lendo a história de Davi, e no final, ele fala, eu vou até pedir para você abrir a sua Bíblia, em 2 Samuel. 2 Samuel.
capítulo 22. Versículo 50. Todos já encontraram? Fala assim: celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém? Se você for ler o capítulo 22 inteiro, como é que está escrito? Cântico de Davi em ações de graças. Tem algo interessante da história de Davi também, que ele deixou um sucessor, e ele treinou o seu filho Salomão. Isso aqui é interessante. E hoje, até hoje, em todas as igrejas, onde quer que for, a gente conhece a história de Davi, sim ou não? Tem uma frase que um cara falou, muito impactante, muito forte e marcante, que tem algo no mundo, enfim, no mundo dos negócios que fala mais ou menos assim, né, do marketing. O que não é visto não é lembrado. Eu ouvi uma frase que o pastor falou, ele fala assim: quem anda comigo é inesquecível. Ou seja, o que não é visto não é lembrado, mas com o Senhor é o seguinte: quem anda com ele é inesquecível. O legado de Davi, ele repercute até hoje. Porque quem anda com o Senhor é inesquecível. Se você vê várias histórias, né, enfim, dos homens de Deus, ou de mulheres de Deus, eles todos andaram com o Senhor. E por isso que a gente fala até hoje. Porque eles se tornam inesquecíveis. Amém? Então essa história de Davi, bem resumido, se você for ler, você vai ficar emocionado com a história de Davi e transformado também. Porque Davi, querendo ou não, a gente pode tem um pouco de nós, sempre tem. Os homens de Deus sempre têm, porque é o seguinte: eles foram pecadores, eles foram falhos. Como eu falei nisso, eles não foram pessoas perfeitas, santas. Muito pelo contrário, eles tiveram seus próprios erros. E por muito tempo eu fiquei me perguntando por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele matou e adulterou ao mesmo tempo. E, em contraparte, eu me identifiquei com uma coisa: eu peco o tempo todo contra o Senhor. Em palavras, em atos, muitas das vezes, a gente é assim, infelizmente. Mas sabe de uma coisa? É isso que torna a graça, graça. A gente não merece o perdão de Deus. E Ele continua insistindo em nós. Esse amor não constrange você? Me constrange demais. Porque eu não consigo entender quão tamanho é esse amor. Não é compreensível, não cabe na mente humana. Porque é um amor que excede o entendimento. É um amor imensurável. Porque se você for ver na ótica racional, né, na ótica lógica, como é que um cara que mata e adultera ao mesmo tempo, Deus perdoa? É porque Ele tem um amor tão grande. E Ele é tão misericordioso. A Bíblia fala que Ele é tardio em irar-se, mas grande em longanimidade. Perdão a palavra, é porque é mais fluente hebraico. Perdão, brincadeira. Então, olha só. Ele é misericordioso. E Ele está disposto a dar o perdão em todo o tempo, a mim e a você. Em todo o tempo. Então, a história de Davi me revela e me mostra que nós somos seres humanos, que vamos falhar em algum momento. Deus nos chamou. E pelo fato da gente servir a Deus, a gente não está imune a falhas ou a pecados. Mas muito pelo contrário. A gente vai falhar. Mas sempre tem um Deus com a mão estendida, disposto a nos levantar e nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Não estou falando isso para você falar assim: então vou pecar à vontade. Não. Como eu falei, eu estou falando para mim, porque primeiramente a mensagem é para mim. Então eu erro em palavras, como eu falei, a gente erra em pensamento muitas das vezes, mas o Senhor está sempre ali. Com a sua graça e com a sua misericórdia, nos conduzindo e nos abençoando, para que a gente possa entender quão pequeno nós somos. Como eu falei no início, Davi, ele reconhecia o Senhor em todos os momentos. Em todo o tempo ele estava reconhecendo o Senhor. E isso é que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Reconheça o Senhor. E no Salmos 37 ele fala isso, né? Do versículo 1 até o versículo 7, que é um salmo bem conhecido, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Reconhece Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que lindo. O salmista Davi falando isso, depois de tudo que ele passou. Olha que incrível. Então reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar todas as suas veredas. Amém? E eu quero falar os aprendizados que eu aprendi com Davi. O primeiro é:
Deus, antes de te escolher, Ele vai te treinar. Sempre. Por quê, Júnior? Davi estava cuidando de quê? No início eu falei? De ovelhas. O que ele estava pronto para agora conduzir? O povo de Israel sendo rei. Olha que incrível. Pedro, quando ele vai ser escolhido, quando Deus vai fazer o seu chamamento, ele era o quê? Aí Deus fala, a partir de agora você vai ser um pescador de homens. E Deus tem uma forma especial para cada pessoa. Não fique se comparando com ninguém. Você fala assim, mas fulano tem o talento, o dom incrível. Deus, ele tem um chamado para você. O talento que ele te deu, você vai edificar a igreja com esse talento. Você não precisa estar comparando com ninguém. Porque cada pessoa é peculiar, exclusivo para Deus. Somos únicos, somos filhos de Deus todos, sim. Mas cada um tem o seu diferencial e faz a diferença no corpo de Cristo e no mundo afora. Amém? E o segundo aprendizado, eu anotei todos aqui, para não esquecer. Deus, antes de escolher ele lá treinar, o primeiro, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e você terá bom êxito. Eu acabei de falar. Só para recapitular. Então, reconheça sempre a Deus. Não fale, eu sou bom, eu sou meritocrático, né? Eu não tenho mérito em nada. Eu sempre falo isso. Você é bom. Não sou bom em nada. Bom só é Deus, Jesus mesmo falou. Então, a gente tem que entender que a gente não é nada. Até lá em Deuteronômio fala, não fale, o poder do meu braço adquiriu toda essa riqueza, porque foi o Senhor que te fez alcançar todas essas coisas. Então, nunca é por nós mesmos. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Amém? O terceiro, seja humilde para reconhecer os erros. Seja humilde. Porque Davi, ele foi humilde para reconhecer. Imagina se ele fosse orgulhoso. Ele não teria se arrependido. Como Saul. Saul não foi humilde no ponto de se arrepender. Eu acho que ele tinha um ego muito inflado, né? Então, ele acabou dando uma desculpa. Ele falou, você não chegou logo? Ou seja, olha a diferença. Então, ele falou, naquele exato momento, eu pequei contra o Senhor, e logo se arrependeu, e se quebrantou, se deleitou nos braços do Senhor. O Senhor o perdoou e deu uma nova oportunidade. Ele não perdeu o seu trono. Então, como eu falei, ele também era um homem que andava por princípios. Infelizmente, ele acabou quebrando o princípio. Como eu falei, como a gente é ser humano, a gente vai errar em algum momento. Mas ande sempre por princípios. Eu costumo falar que quem cumpre os princípios, Deus vai cumprindo as promessas. Porque Ele é um Deus de princípios. Amém? E o último, que é o quarto, melhor é o fim do que o começo. É o tema da mensagem de hoje. Como assim, Júnior? Melhor é o fim do que o começo. Está lá em Eclesiastes, essa passagem, se eu não me engano, no capítulo 7, versículo 8, que fala assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o final do que o início. E como você resume isso? Davi, ele começou mal, sim ou não? Ele adulterou e matou. Mas o seu final foi muito bom. Salomão começou bem, mas terminou mal. E eu tenho algo para te falar. Não importa o seu passado, Deus está preocupado com o seu agora. Sabe de uma coisa? Quando ele fala em Ezequiel que ele pega os nossos pecados, as nossas falhas, e lança nas profundezas do mar, eu estava vendo aquele acontecido que aconteceu, né, com aqueles homens que foram ver o Titanic, que o submarino explodiu, né, ou implodiu, que essa é a palavra correta, implodiu. Eles acabaram morrendo, enfim. E eu estava vendo aquele detalhe que eles estavam estudando a profundidade do mar, né, e eles só conseguem chegar a um determinado quilômetro, eles não conseguem ir até o final do mar, estudar a profundidade total do oceano. E eu fiquei vendo assim, é por isso que Deus fala que Ele lança nas profundezas do mar. Deus esquece dos pecados da gente? Ele esquece os pecados? Mas aí eu pergunto, Ele tem amnésia? Na verdade, eu aprendi uma coisa, a gente aprendeu na sala dos jovens. Eu também achava que Ele esquecia totalmente. Ele não esquece, mas Ele só não se importa mais. Ele só fala, isso aqui não importa mais, isso aqui não causa mais separação entre mim e você, filho. Isso aqui eu lanço longe de nós. É isso que ele está falando ali em Ezequiel. Então foi assim com Davi. Ele começou mal, né? Enfim, ele teve o seu chamamento, foi ungido rei, mas quando ele subiu ao trono, infelizmente ele cometeu um erro. Mas ele terminou bem, porque ele se arrependeu, reconheceu o Senhor e fez da sua vida uma vida devota ao Senhor para todo sempre, até o final da sua história. E como eu falei, Salomão começou bem, mas terminou mal. Escolha hoje como você quer terminar a sua história. Escolha hoje qual caminho você quer trilhar e quais veredas você quer seguir. Aquelas que agradam ao Senhor, os princípios que vai fazer com que Deus cumpra as promessas na sua vida,
ou caminhos que não agradam ao Senhor. Assim como Saul, assim como Salomão no final da sua história. Então, escolha terminar bem. Porque Deus vai falar assim, ó, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou então ele vai falar, vinde benitos do meu Pai, para o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Então escolha terminar bem. Tá? Não importa as falhas, os erros, como eu falei, a gente peca sempre, quase direto. Infelizmente, porque nós somos carnais. Mas quando a gente busca o Senhor, se quebranta nos seus pés, a gente vai... Tem um versículo que resume isso. Está lá no Provérbios capítulo 4, versículo 21, se não me engano, versículo 18, 19, que fala assim, ó, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o quê? Quem sabe o versículo? Até ser um dia perfeito. A caminhada do cristão ela é dessa forma. É de glória em glória. Você vai tropeçar, vai cair, mas vai levantar. E cada vez que você levantar, você vai levantar mais forte, porque você aprendeu algo novo. E você vai aprendendo que o Senhor vai estar te sustentando em todos os momentos da sua vida. Amém? Então que você saia nessa noite daqui, com esse pensamento, com esses princípios, que você possa aplicar na sua vida. Eu vou aplicar na minha vida, para que a gente termine bem e a gente se encontre nas mansões celestiais. Amém? Oremos. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e Pai, honrado, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Pai, para todos sempre. Que essa mensagem possa ficar gravada em nosso coração, que os louvores fiquem gravados em nosso coração e em nossa mente, e que a gente possa, Pai, aprender que o Teu perdão é maior que qualquer pecado que a gente possa cometer. E que a gente possa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e se quebrantar aos Teus pés. E reconhecer quão pequeno nós somos, Pai. Assim como o João falou, que o Senhor cresça e que nós diminua, Pai. Que a gente possa ficar pequeno ao ponto de reconhecer que é a Tua mão que nos sustenta, que é a Tua mão que faz acontecer. E que tudo que temos, o que somos, provém de Ti, é para Ti e é por Ti, Jesus. Obrigado por ter dado a Tua vida por nós. E vem transformar a nossa casa, transformar a nossa vida. Que o Senhor possa fazer através de nós e em nós a Tua obra e a Tua vontade, Jesus. Toma esta igreja em Tuas mãos. Que o Teu Espírito venha nos transformar, nos purificar e nos encher por completos. Para que a gente possa anseiar e ter sede pelas mansões celestiais. Ao ponto da gente transbordar esse amor ao qual nos alcançou. Esse amor que está latente dentro do nosso coração. Que a gente possa falar para outras pessoas. E que a gente possa ser um instrumento e o porta-voz do Senhor nessa geração. Obrigado por tudo, nos leva em paz para os nossos lares, perdoa os nossos muitos pecados e nos dá a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.